Oi, pessoal, tudo bom? Bom, como a gente não conseguiu fazer a nossa aula ao vivo, referente ao dia 13/4, eu resolvi gravar uma aula para vocês sobre que a gente vai falar então sobre educação especial, ok? O que é educação especial? Bom, essa aula tem como objetivo levar a vocês o conhecimento de educação especial, principalmente compreendendo as principais diferenças entre educação especial e educação inclusiva. A gente já falou um pouquinho lá na nossa primeira aula ao vivo, e falamos ao longo das nossas aulas sobre essas distinções e do processo histórico, mas hoje eu vou me deter um pouquinho mais para a gente saber como essa educação especial é realizada dentro das escolas. A realidade brasileira. Em torno de 35 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de deficiência física ou mental. Você ouviu isso mesmo, eu não errei. São 35 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Pensem nesse número, né, espalhado nas escolas pelo Brasil. Como será que se dá o processo de inclusão dessas crianças? Será que todas essas crianças e jovens que possuem algum tipo de deficiência conseguem vaga em uma escola pública? Como as escolas privadas recebem esse tipo de aluno? Pegando a ideia de que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, 35 milhões de deficientes é um número bastante expressivo. Confesso que até eu fiquei um pouco chocada. E aqui eu trouxe uma citação, o autor é desconhecido, eu peguei na internet. Gente, se alguém souber a autoria, pode mandar para a prof, ok? A pior deficiência é a moral, pois não existe prótese para caráter amputado. Ela é bem chocante mesmo e eu quis trazer para chocar um pouco. Muitas crianças, quando são inseridas no sistema de ensino regular, né, muitas crianças com deficiência, elas sofrem todos os tipos de exclusão, principalmente o assédio moral de mães, pais e alunos, né, que não estão preparados para acolher essa estudante. A escola não está preparada, a escola não prepara as famílias para receber uma criança especial. Na escola do meu filho tem uma menininha com síndrome de Down e ela é quase sempre dócil, mas às vezes ela fica, né? Ela se estressa, fica nervosa, ela pode se tornar um pouco agressiva. Há 2 anos atrás, as mães se reuniram, me convidaram para discussão também, para pedir para a escola tirar a criança da turma, porque ela poderia machucar os colegas. Então, para você ter noção de que a exclusão ela existe, né? Às vezes são os próprios coleguinhas que excluem, mas na maioria das vezes são os adultos, né, que são preconceituosos e não sabem lidar com o diferente, com a diferença. Os estudos na área da deficiência, então, foram marcados ao longo dos anos por transformações, tanto no que se refere à educação como modo de vida, como estudos, características, a metodologia educacional, compreendendo esses fatos, 3 momentos, então, da história dos estudos da deficiência. Num primeiro momento, então, o início do estudo científico no princípio do século XIX até o início do século XX. Então, nós temos um século onde a deficiência passou a ser estudada, trazendo muitas consequências ali para todo o século XX
e início do século XXI, como, por exemplo, né, as questões de lobotomia, do enclausuramento dos loucos, né, os considerados diferentes, os considerados loucos, que a gente já conversou um pouquinho também. E aí nós tivemos, então, algumas mudanças de paradigmas ao longo dessa história, né? Foi no segundo momento, que aconteceu na primeira metade do século XX, onde houve uma grande expansão nos estudos da área da deficiência, né? Principalmente no que tange a deficiência mental. E um terceiro momento que aconteceu na segunda metade do século XX, com intensificação do estudo e mudanças na teoria e prática com relação ao atendimento de pessoas com deficiência mental. Então, nós temos um histórico, né, de diferentes abordagens ao longo da história que fizeram com que a escola recebesse esses alunos agora no século XXI, de uma maneira diferenciada. Então, nós temos a educação especial como dever do Estado. Então, a educação especial ela é uma modalidade da educação escolar, assim como a educação de jovens e adultos, por exemplo, e a educação infantil. Ela é de natureza bastante complexa, ofertada às pessoas com necessidades educacionais especiais em todos os níveis e demais modalidades que estruturam a oferta educacional em todo o Estado brasileiro, certo? Então, é dever do Estado ofertar a educação especial dentro da educação escolar, ok? Os saberes advindos dessa modalidade de ensino possibilitam a compreensão do direito de todos à educação e a concretização dos paradigmas educacionais inclusivos, divididos por ano e idade. Então, nós temos dentro do sistema de ensino, né, prevista a educação especial e ela deve ser adequada ao tipo de deficiência, né, o tipo de necessidade do aluno, e esse deve ser atendido de acordo com a sua idade e o ano escolar em que se encontra. Então, nós temos lá, desde a Constituição de 1988, a educação especial como garantia, porque ela está garantida como dever do Estado e sua realização deve ser assegurada preferencialmente na rede regular de ensino e por meio do atendimento educacional especializado. Então, nós temos a obrigatoriedade dessa educação especial, mas nem sempre, né, a gente vai ter uma escola preparada para receber esse aluno. Então, como são turmas, como a educação especial, ela precisa de um profissional especializado para trabalhar com esse estudante. A educação especial visa assegurar o processo educativo das pessoas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Então, tudo isso entraria dentro dessa classe, né, dentro da educação especial. Para que haja, então, uma educação especial, né, o currículo também deve ser inclusivo. O que isso quer dizer, gente? Que deve considerar a possibilidade de superar a lógica de adaptações de conteúdos e ampliar o conhecimento de estudante acerca de suas experiências de vida. Então, a gente tem sim que entender o currículo, né, como um currículo inclusivo em todos os sentidos, né? A criança, ela deve ser contemplada, a criança especial deve ser contemplada desse currículo, a fim de que ela possa, junto com seus colegas, desenvolver todas as potencialidades que ela é capaz de desenvolver. Então, claro que o currículo ele tem que ser adaptado. Temos crianças, por exemplo, que têm alguns transtornos que ela não vai atingir o mesmo nível de escolaridade que seus colegas, né? Mas o que ela precisa, sim, é ser assistida
para que ela desenvolva as suas próprias potencialidades, as suas próprias habilidades, que ela consiga crescer feliz, que ela consiga ter amigos, né, socializar dentro desse espaço que é a escola. Vamos passando para frente, então. As adequações curriculares devem ser previstas como forma de respeito às condições particulares desses estudantes, mediante estratégias e critérios de acessibilidade ao currículo da educação básica. Por exemplo, eu conheço um menino que ele está sendo assistido já há 5 anos, ele passou agora para o ensino médio e ele tem, além de um déficit de atenção, ele tem uma perda da memória, dessa memória curta, né? O que quer dizer? Ele lê, por exemplo, uma questão, quando ele chega no final da questão, ele não lembra mais o que ele leu, né? Então, ele pode, isso pode ser pensado também como um distúrbio como a dislexia, mas não é, ele não tem dislexia, né? E ele precisa que as provas sejam adaptadas a ele. Ele tem o mesmo currículo dos colegas, os mesmos conteúdos programáticos são passados para ele, só que de uma forma diferenciada. Então, ele faz provas curtas, várias provas mais curtas, né? Para não ficar tanto tempo puxando da memória ali. As questões também, elas são elaboradas de forma diferenciada, mas contemplando o mesmo conteúdo que os colegas estudam na mesma série. Então, ele precisa de uma pequena adequação para conseguir seguir adiante. Outra questão que a gente podia colocar é, por exemplo, uma criança que tem dislexia, né? Então, tem algumas estratégias que a gente vai fazendo para que a criança consiga elaborar uma questão e uma prova, por exemplo. Quando eu trabalhava com alfabetização, eu tinha um menino na minha sala, ele não tinha sido diagnosticado com nada ainda, ele era tratado como terrorista da sala, ele batia, ele xingava, né? Ele já era tripetente, né? Era o 3º ano no 1º ano. E ele não conseguia ler e escrever. Escrevia, ele copiava, era um ótimo copista. Numa das provas que eu fiz uns diagramas, né? Uns caça-palavras. Então, esse menino, ele acertou todas as questões, tanto dos diagramas quanto caça-palavras. Por quê? Ele era excelente em matemática, em raciocínio lógico matemático, ele contava os espacinhos, ia lá dentro do texto e ele conseguiu fazer todas as questões. Então, a partir disso, eu fui pesquisar para ver o que ele tinha e aí sim ele foi encaminhado, né, para uma neuro, para uma psicopedagoga que constatou que ele tinha dislexia. Mas isso depois de 3 anos, ele está repetindo de ano. Então, essas questões de uma educação especial, né, são muito complicadas no dia a dia, né? Um professor com 30 alunos parar para olhar para aquele aluno que é considerado problema, nem sempre é uma tarefa fácil. Então, como as crianças nem sempre vêm com um diagnóstico, é difícil, então, para um professor que não está acostumado a olhar para os seus alunos de forma individualizada, é difícil perceber, então, esses problemas. As adequações curriculares também devem ser feitas como uma prática que se concretize em análise de adequação de objetivos propostos, em adoção de metodologias distintas, em uso de recursos humanos, por exemplo, quando são necessários, didáticos e tecnológicos, em alternativa de tempo e espaço adequadas para que estudantes exerçam de fato o direito de aprender com igualdade de condições e oportunidades. Esse item aqui é um item bastante complexo, porque nem sempre, né, ou quase nunca, as escolas têm materiais didáticos e tecnológicos adequados
para lidar com crianças, né, com algum tipo de deficiência. Então, o atendimento educacional especializado, o AEE, vocês vão ver essa sigla em alguns momentos, né, da vida profissional de vocês. Então, das APAES, que a gente já falou lá nas primeiras aulas, as escolas regulares. Então, esse atendimento que antes era feito só nas APAES, ele passou a ser feito também nas escolas regulares. O AEE deve atender os alunos com diferentes tipos de deficiência, disponibilizar os recursos e serviços e orientar quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns de ensino regular. Então, a AEE é considerada uma atividade complementar, certo? Complementar ao ensino, conforme pode ser observada no decreto de 2011, que estabelece como atendimento educacional especializado todo o conjunto de atividade, o uso de materiais e recursos pedagógicos que complemente ou suplemente a formação do aluno ensino regular. Então, o atendimento especializado, ele pode ocorrer durante algum tempo da vida do aluno, por exemplo, um aluno que tenha simplesmente uma dificuldade de aprendizagem em alguma área, certo? Mas não quer dizer que ele passe, então, a ter esse atendimento seja sempre ao longo da vida escolar. A função do atendimento especial, então, educacional especializado, é identificar, então isso é importantíssimo que tenhamos isso dentro da escola, ou que as secretarias municipais e estaduais disponibilizem isso nas redes, né? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que venham, então, a eliminar barreiras para a plena participação de estudantes, considerando suas necessidades específicas, certo? E aí, então, entra a sala de recursos, né? Muitas escolas possuem a sala de recursos, algumas têm um profissional especializado para trabalhar, outras, o profissional é aquele que não está fazendo nada e que acaba sendo designado para essa sala de recursos, mas essa não é a alternativa correta prevista por lei, gente. Então, depois nós temos a educação especial na perspectiva de uma inclusão, né, que a gente vem caminhando, mas que ainda não existe em sua totalidade. Ela fundamenta-se em princípios da equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no direito de ser diferente. Então, essa frase é importante, né? A criança, o jovem com necessidade especial, ele tem o direito de ser diferente e tem o direito de ser respeitado nas suas diferenças. E aí lá no nosso PowerPoint vocês vão ver que eu falo um pouquinho, né, do responsável pelas turmas, né, de atendimento especial, que deve ser um professor especialista, que pode ser especialista nas mais diversas áreas, dependendo do que ele necessita, como um especialista em Libras, em transtorno do espectro autista, entre outros tantos. E aí eu pergunto para vocês, quem realmente atende essas turmas? Será que todas as escolas que têm turmas, né, que têm atendimento especial, possuem um profissional especialista? E aí nós temos, então, prevista por lei, né, as funções do especialista, que como ele deve,
né? Que ele deve fazer articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e modalidades do ensino. Então, se a escola recebe uma criança especial com síndrome de Down ou autista, essa pessoa especializada, ela deve fazer reuniões periódicas com todos os funcionários da escola, professores, gestores, para que esses também saibam acompanhar essa criança, certo? Então, ali no nosso PowerPoint, vocês vão ver mais questões do especialista, não vou ler para vocês que não vem ao caso, certo? Então, o público-alvo para essa educação especial são as mais diferentes deficiências, né? Deficiências intelectuais, mentais, sensoriais, como auditiva, visual e surdo-cegueira, deficiências múltiplas e físicas, transtornos globais de desenvolvimento, como autismo, autismo atípico, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger, e estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, nós vemos aqui as mais diferentes características, né, de crianças e jovens especiais que podem ser atendidas. Os tipos de apoio, eu acho interessante vocês darem uma olhadinha ali no PowerPoint, né? Que depende da intensidade, né? De acordo com a intensidade da especificidade que deve ser atendida. E eles podem ser classificados, então, de diferentes maneiras. Então, tem aquele apoio intermitente. O que é isso, gente? É aquele apoio episódico, ocasional, que nem sempre, né? Ele nem sempre é necessário, é transitório, de pouca duração. Exemplo, apoio em momentos de crise ou em situações específicas que envolvam o processo de ensino e aprendizagem. Existe também o tipo de apoio limitado, né, que é por tempo determinado e com fim definido, como reforço pedagógico, né, e assim por diante. O apoio extensivo, que é o atendimento regular em ambientes definidos, sem tempo limitado, né, pode ser feito em sala de recurso, apoio psicopedagógico e por profissional itinerante. E temos também o apoio pervasivo, gente, que é aquele apoio constante, com alta intensidade, de longa duração ou ao longo de toda a vida. Então, é aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que necessita de atendimento especial durante toda a vida escolar, que envolve trabalho articulado entre as equipes que prestam atendimento ao estudante em ambientes variados, certo? E aí a gente tem casos mais graves. E aqui eu trouxe lá no PowerPoint, vocês vão ver o número de deficientes no mundo para vocês pensarem, né? Vocês têm ideia quantos são esses deficientes espalhados pelo mundo? 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de necessidade especial. 1 em cada 7 pessoas no mundo. E você? Vai ficar indiferente? Bom, foi uma provocaçãozinha para vocês. Para concluir, eu queria deixar o videozinho da Lau Patron para vocês assistirem. É muito interessante. Ela é maravilhosa. Quem quiser pode seguir ela nas redes sociais. Esse vídeo que eu escolhi para vocês, ele se chama Seja Rede, Seja Aldeia. E ele me tocou muito e eu espero que toque vocês também. Então, eu já vi alguns dos textos autobiográficos de vocês, estou adorando conhecer um pouquinho mais. Então, vocês têm até o final, até quarta-feira da semana que vem para postar a atividade. E nos encontramos, então, na segunda-feira que vem, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Um abraço, se cuidem, fiquem em casa e até a semana que vem.